Tá ao vivo, viu? Marcos, vou botar você agora. Pronto. Valendo? Ao vivo. Valendo. Olá, pessoas, boa noite. Sou o Marcos Peixe, professor, poeta, contador de história, contista, colaborador da Arte da Bahia. Estou aqui na página do Coletivo Ser de Arte e hoje nós vamos bater um papo muito bacana, muito gostoso com Valdec Almeida de Jesus, que daqui a pouquinho vai aparecer aqui. Muito gostoso. Sobre a literatura na Bahia, um panorama da literatura baiana, como é que está, as produções, quem são esses poetas, quais suas vertentes. E a partir da próxima semana nós começaremos os nossos saraus com artistas de todo o Brasil, né? Mais precisamente Bahia, Sergipe, Pará, eixo Rio-São Paulo, Rio de Janeiro, sul da Bahia, sul do Brasil também. Então, nós iniciaremos a partir da próxima quarta esse ciclo de saraus. Todas as quartas de março e abril. Se não for todas as quartas, será de 15 em 15. Isso a gente confirma no andamento dos saraus, tá certo? Da semana. Então, o primeiro sarau, que é a semana que vem, por exemplo, teremos Cecília Rojas, do Rio de Janeiro, Aderbal Bastos, de Sergipe, um poeta, Simone Carvalho, do Pará, e Magno Estevão, que é um cantor maravilhoso aqui da Boa Terra, aqui da Bahia. Então, hoje, iniciando esse bate-papo sobre a literatura baiana, que também já é um prelúdio do nosso sarau da semana que vem, pela página do Coletivo Ser de Arte, vamos convidar a coordenadora do Coletivo Ser de Arte, que é a contadora de história, a brincante da literatura baiana, brasileira, por que não dizer, a Celi Araújo. Vem de lá, a Celi, bater esse papo conosco também. Quem veio primeiro foi o Val, a Celi está aí. E aí, Celi, boa noite, tudo jóia? Opa, eu estava falando com o fone desligado. Pronto. Talvez seja a emoção de encontrar, né, essas duas feras, esses dois grandes amigos do projeto Coletivo Ser de Arte. Boa noite a todos, a todas. Boa noite à Bahia. Boa noite ao Brasil. E aqui, mais uma vez, né, o Coletivo Ser de Arte voltando aí com mais ações voltadas à leitura, à literatura, à arte infante, à arte da juventude, à arte de todas as idades, né? Então, o projeto Coletivo Ser de Arte é um projeto que está em vários espaços, falando da importância da leitura, da importância da arte, da importância dos movimentos, né? Porque estamos também em movimentos. E vou estar aqui os três, eu, Marcos Peixe, hoje convidando especialmente essa pessoa que daqui a pouco vocês vão saber exatamente por que especial, porque eu considero especial, Valdec Almeida, essa pessoa que tramita em todos os espaços da literatura da Bahia, que tem uma história riquíssima de apoio, né, de estímulo do movimento da literatura aqui na Bahia, de falar de saraus na Bahia, dentro da Bahia, e não citar Valdec Almeida, é bem que complicado, né?
porque acho que todos os poetas aqui vai exatamente dizer isso, que sempre teve Waldeck presente nos saraus. Eu acho que é até um milagre assim que ele faz, né? Porque às vezes ele manda para mim uma foto que está no sarau, daqui a 1 hora ele já está em outra e tudo na mesma noite, mas é isso aí. Ele deve ter uns Tá? irmãos gêmeos aí que ele distribui nos saraus, que não é possível. Marcos, Um eu dia já eu descobri. tem uma Diga, vez que eu Marcos. estava com ele não sei se foi em 2019 ou 2018, ali na federação, no evento que ia ter. Aí depois do evento ele já foi lá para Cachoeira, se não me engano foi o Caruru Sete Poetas, e mais tarde ele retornou de novo para Salvador. Eu acho que ele tem uns 3 irmãos gêmeos aí, viu? É exatamente assim que ele caminha, né? Todo dia ele está todo dia e a todo momento ele está em movimento literário e artístico aqui. Então, por isso a gente tem esse carinho enorme aqui, mas também grande parceiro, Waldeck, porque sempre que a gente procura, sempre que a gente consulta, ele está lá, firme e forte, né? Então, Waldeck, seja bem-vindo, meu filho. Se apresente, diga quem é você, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o fundamento do nosso sarau, convidados Bem, e tudo mais, boa tá? noite a todas, todos. Boa noite, Aceli, Marcos. Bem, eu sou Waldeck Almeida de Jesus, sou jornalista, escritor, escrevo algumas coisas desde os 12 anos e tenho algumas coisas também publicadas, tanto em livros solo como em antologias. Logo no começo eu comecei publicando em antologias e mesmo depois de ter publicado o meu primeiro livro, mais alguns, eu continuei participando de trabalhos coletivos, que eu acho que a gente fortalece, né? Fortalece o trabalho em conjunto e chega a lugares que a gente sozinho não poderia chegar. Né? Como a arte da palavra, ela começa na escuta, depois na escrita, na leitura, né? Na crítica, então é uma arte coletiva. Então, as antologias fazem parte também da minha vida. E em Salvador eu tenho participado muito, né, de recitais, de eventos literários, lançamento de livro, debates, roda de conversa, tudo que é ligado ao livro, à leitura, à literatura, também a bibliotecas, eu tenho marcado presença. Mais ou menos isso, um resumo. Pois é o que você disse, né, Waldeck? Estou em tudo, mas assim, você tem alguns projetos que você circulou aí, né? Criou, são alguns projetos, inclusive está lá na nossa descrição, que foi realizado com vocês. Qual foi o primeiro desse projeto? Olha, eu participei, o primeiro coletivo de escritores aqui em Salvador foi o Fala Escritor. E eu entrei como co-fundador, porque na verdade o idealizador é Leandro de Assis, que recentemente lançou um livro sobre incentivo à leitura, né, e como você se programar para ser um leitor de qualidade. E o Leandro, na época, trabalhava numa livraria, num shopping de Salvador, via eventos acontecendo ali, eventos literários, eventos ligados a livros didáticos, e começou a ter vontade de fazer um encontro. E aí me chamou mais alguns colegas, e aí todos os meses a gente se reunia ali, isso desde 2009 até 2017, mais ou menos, não só nessa livraria, como também em outros locais, como bibliotecas, como praças, escolas públicas, para lançamento de livros, leitura de poemas, né, com microfone aberto para poetas de todas as idades, de todas as vertentes. Chegava, era só pegar o microfone, se inscrever e fazer sua leitura.
Aí tinha debates sobre literatura, tinha música, a gente acolhia várias artes, teatro, artes plásticas, enfim, arte circense. O que ia chegando, a gente ia tentando colocar na agenda e incluir. E dali nasceu incentivo para as próprias pessoas que organizavam, né, o evento, como para outros participantes atuarem nos seus bairros, participarem de atividades que já aconteciam em outros bairros, enfim, porque o incentivo partia dali e foi se espalhando, né? E a gente ficou até mais ou menos 2017, depois a gente se desarticulou e tentou voltar, e estamos aí para ver como é que vai acontecer. Agora, depois da pandemia, por exemplo, a gente não sabe, né? Muita coisa foi rearrumada, e as pessoas foram se rearticulando, alguns casando, outros morrendo naturalmente ou através da própria doença Covid. Algumas pessoas mudaram de cidades, então, eu falo escritor, a gente não sabe quando e se volta, mas as raízes foram bem profundas. Valdec, pelo que sabemos aqui na Bahia, você é essa pessoa que levou o nome de muitos artistas aqui para vários espaços de leitura. Bienal do Rio de Janeiro, Bienal da Bahia, e vários espaços. Você saía aqui da Bahia e levava para o Brasil o nome de vários poetas através da sua editora, que é a Galinha Pulando. Estou certa isso? Porque eu mesmo via muito constantemente. Você está no Bienal do Rio, você está nesses movimentos, em vários outros movimentos de leitura e levando a literatura da Bahia. Olha, a Galinha Pulando nasceu em 2012, a editora, e fechou em 2018. Mas antes da editora, já havia o site Galinha Pulando, desde 2005. Eu como falei inicialmente, eu comecei a publicar meus textos em antologias. O primeiro poema foi publicado numa antologia, Poetas Brasileiros de Hoje, em 1984. Na época, eu tive que vender o fogão da minha mãe para poder bancar a publicação e comprar os 10 exemplares. Com essa publicação, aí teve uma repercussão na mídia local, teve entrevista na rádio, teve entrevista no jornal local, e a prefeitura da época, o prefeito da época me chamou e prometeu que bancaria a publicação de um livro meu. E aí você sabe como é, a gente vai esperando, o tempo vai passando, você se envolve com uma coisa com outra, a questão da sobrevivência é muito mais urgente, e aí o tempo passou, anos depois eu estou em Salvador, morando, e tive vontade de retomar esse projeto de primeiro livro, que até então não tinha saído, e não saiu, né, até hoje, como tinha sido prometido. E aí, em 2004, eu publiquei um livro de poemas, aí fui logo ousado, mandei traduzir, publiquei em inglês. Aí um amigo meu até perguntou por que eu não publiquei em português e depois, com o tempo, publicaria em outra língua. Mas na época eu tinha receio, né? Eu estava, ao mesmo tempo que tinha receio, você acaba também se jogando em precipícios por conta de não conhecer muito bem como é o mercado. Aí, em 2005, eu resolvi publicar um segundo livro, que ficou mais conhecido do que o primeiro. Foi um livro da minha família, né, contando as memórias que eu tenho da vivência com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. E, a partir de 2005, eu inventei um concurso. Logo de início, o concurso tinha meu nome. E aí foram publicados, acho que mais ou menos ao todo, uns 15 a 20 livros. Um total de quase 2.000 poetas. No início, eu queria publicar somente poetas baianos. E aí mandei. Na época não tinha internet, era
era mais cartas, era mais e-mail e publicações de contato direto de jornal e tal, nas sedes. Aí tentei divulgação, não saiu quase nada ou nada, não saiu nada na mídia, lugar nenhum. Então a frustração veio aí porque eu não consegui chamar nenhum poeta baiano, que eu queria fazer uma antologia de poetas baianos. Mas eu tinha colegas que escreviam, eu chamei alguns, e teve uma que eu peguei os textos dela e fiz a surpresa de publicar e depois já trouxe o livro pronto. Foram 9 poetas ao todo comigo. Daí em diante, foi tendo o boca a boca, né? Foi crescendo a divulgação e tal. No ano seguinte, dobrou a quantidade de poetas. Aí no terceiro ano, triplicou. Achei que um momento que tinha que fazer publicações paralelas para dar conta da quantidade de pessoas que começavam a participar. Aí vinha mais pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, dos lugares onde a circulação da informação é mais rápida. Depois começou a vir poetas de outros países, de língua portuguesa, de Portugal, de Angola, e brasileiros que moravam em outros países, tipo Alemanha, ou que falavam português. Eu sei que ao todo foram quase 2.000 poetas. E isso foi criando uma vontade de ter um selo editorial, porque o que eu gastava com a editoração, com os trabalhos todos burocráticos de um livro, acabava quase o meu salário todo. E aí eu ia para bienais, ia para eventos fora do país, onde tinha evento que eu podia participar, eu ia e levava o material para vender e divulgar. Aí em 2005 eu resolvi fazer a editora Galinha Pulando, que durou até 2017, 2018. Porque manter uma editora não é uma coisa simples, né? E paga impostos e não sei o quê. As vendas que você tem com a editora pequena, a quantidade de poucos livros, não banca os custos, né? O sonho de você viver de literatura, viver de arte, é muito difícil. E aí foi dificultando. Em 2018 a gente parou, publicou o último livro, e tem alguns outros livros que ficaram registrados com o ISBN da editora, mas que ainda não deu para publicar. E esse prêmio literário, primeiro era com o meu nome, depois eu mudei para o Prêmio Galinha Pulando, para ficar combinando com o nome da editora. E isso deu projeção para o trabalho da gente e de quem participava, né, coletivamente. Aí sempre tinha uma equipe que fazia a leitura dos textos, fazia a seleção, fazia a correção ortográfica. Então sempre eram pessoas que faziam colaborações parceiras, né, sem cobrar nada. E aí essas pessoas também se projetaram junto com o trabalho da publicação dos livros. Mas é assim, tem livros aí espalhados por aí fora. Até o Ministério da Cultura, na época, quando existia, né, publicou um livro com iniciativas culturais e foi incluído esse prêmio literário, que na época ainda chamava Antologia Poética Baiana. E foi impresso o livro com referências, foi distribuído em bibliotecas. Ou seja, teve uma repercussão. Se você pesquisar, você encontra referências em vários lugares de pessoas que colocam nos seus currículos ou de pessoas que pesquisaram. Por exemplo, a própria... houve até um TCC da UFBA citando a antologia poética, enfim, teve uma repercussão muito boa. Foi um trabalho que a gente fez, muito trabalhoso, mas que teve uma repercussão, né, positiva, e que deu muito prazer, e que dá ainda, né? Ô Val, foi esse prêmio que eu participei de uma antologia dessa, Valdec Almeida de Jesus, na Galinha Pulando. Sim. Tem a poesia sobre o circo e o menino. Exatamente. Né? Foi esse trabalho que você diz ou teve outros também? Não, foi esse.
Agora, assim, o prêmio literário era apenas com poesias. E aí, com o tempo, as pessoas iam procurando, perguntando se não aceitavam crônicas, se não aceitavam contos. E aí teve anos, por exemplo, que a gente teve que abrir para contos, para crônicas. O trabalho de conclusão de cursos da UFBA foi feito por Vanise Vergasta, que é da família de Lázaro Ramos. Ela é irmã de Lázaro Ramos. Ela defendeu um TCC na UFBA, no curso de produção cultural, sobre esse concurso literário. Teve um ano, por exemplo, que a gente fez, com autorização do Jean Willis, um volume somente de contos LGBTs. Né? Então foram 12 contistas selecionados e publicados. Em 2012, nós tivemos autorização da família, do espólio do Jorge Amado, né? Que é a Companhia das Letras, Fundação Casa de Jorge Amado, a própria família, que autorizou a gente usar o nome dele, e a gente lançou um volume misto com contos, crônicas, e artigos e poemas sobre Jorge Amado. Aí lançamos na Bienal do Livro de São Paulo, teve inclusive uma participação de um neto dele na apresentação do livro, e teve a repercussão também que agências, como era o ano de centenário dele, de Jorge Amado, quando a gente divulgou na mídia, a mídia pegou e saiu espalhando pelo mundo todo. Teve países que traduziram o release e publicaram fora do Brasil, em várias línguas. Enfim, é um concurso que deu para a gente, para quem participou, um apoio, né? Um capítulo, ou uma vida. Sempre esqueço o microfone, né? Como eu disse, não é à toa da gente estar chamando você aqui, porque desde quando eu me dou com a literatura, eu te encontro em eventos literários. Caruru de Sete Poetas, né, como disse o Marcos, e também nas periferias, né, nas comunidades, que você traz aí um projeto brilhante que eu tenho a maior paixão, que foram os 100 poetas periféricos, né? Você garimpou aí, eu digo que foi um garimpo literário, e a partir disso muita gente boa também apareceu por aí. Eu posso dizer que conheço muitos nomes que foram estimulados a partir desse projeto. Me fale um pouco aí de como foi essa ideia, como foi. Eu lembro que às vezes eu encontrava você e você falava, né, que assim, nada é fácil, nada é assim corrido e leve, e a gente batalha porque a gente acredita e a gente sabe que tem um objetivo final disso e a gente luta para isso. E é um projeto que eu tenho uma paixão enorme. Fale aí um pouquinho sobre. Olha, antes do Poética Periférica, eu vou falar um pouco do Abre a Boca Calabar, que é de 2009. O Poéticas Periférica é de 2018. Uhum. Em 2009, eu estava fazendo um trabalho voluntário e procurando lugares para dar algum apoio, sei lá, conversar, ouvir. E aí encontrei a Biblioteca do Calabar, e aí junto com Rodrigo Rocha Pita e outras pessoas que faziam parte e fazem parte da organização, criamos uma oficina de poesia. E aí com meninos de 7 anos, 8, 9, 10, juntamos os poemas e fizemos. Eu fiz um livreto bem simples, né? E lançamos na própria biblioteca. Em 2012, aí estava tendo um edital da Fundação Cultural do Estado, e a gente inscreveu esse projeto lá no edital, Calendário das Artes, e aí reeditamos o livro
e ampliamos, né? Os meninos e meninas que, na primeira edição de 2009, estavam com 7, 6, 8 anos, já estava aí com 15, 17, 18, e entraram outros e outras jovens de outras bibliotecas da rede de bibliotecas públicas de Salvador, né? O Rodrigo Rocha Pita articulou com outras pessoas e chamou a galera, e, enfim. Aí o livro ficou maior, ficou mais gordinho, ficou mais bonito, porque já tinham dinheiro para fazer capa, fazer uma editoração mais bonita e tal e tal. E aí lançamos esse livro lá na biblioteca do Calabar. Interessante que no dia do lançamento tinha acontecido, por questões de tantas articulações aqui, articulações ali, sei que acabou o dia do lançamento do livro coincidindo com o dia de uma viagem que os meninos e meninas iam fazer para uma excursão. E aí a gente ficou apreensivo de não dar, de não conseguir chamar a galera. Eu sei que no fim deu tudo certo, o lançamento foi lindo, teve repercussão na mídia local e nas TVs, jornais. E no mesmo ano, se eu não me engano, eu estava participando de eventos na Suíça, no Salão do Livro de Genebra, levei esse livro para lá, para lançar, e teve mais repercussões, enfim. Agora, já em 2018, isso já com os saraus de poesia dos bairros, eu circulando pelos bairros de Salvador, estimulado por uma professora pessimista. E ela nem sabe. Ela, lá no Fala Escritor, ela sempre ficava dizendo que os poetas estavam morrendo, que a poesia estava morrendo, que os velhos estavam levando a poesia para o cemitério e que os jovens não queriam ler. Eu não sei se a maneira que ela abordava a poesia e o tipo de poesia que ela abordava na aula era o mais próximo, né, da linguagem dos estudantes, ou não sei qual era o tipo de abordagem que ela fazia. Eu sei que ela afirmava sempre isso. E ela dizia, toda a edição do Fala Escritor, ela ficava dizendo, os velhos estão morrendo, levando a poesia para o cemitério, não sei o quê. Eu comecei a dar uma caminhada pela cidade, tinha lugares realmente que a poesia estava naquele formato tradicional, com temas que às vezes a pessoa não dialoga com os temas atuais. Não que não tenha que ter, né? Mas eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Então, talvez aquele tipo de leitura, talvez aquele tipo de apresentação atraísse só aquele público ali. E a juventude, que é mais ativa, mais brincalhona, mais, né, dinâmica, e cujos temas são outros atualmente, talvez não se identificassem com aquilo. Então eu vi alguns lugares que realmente aquilo que ela disse estava acontecendo, né? Que a poesia estava morrendo. Mas também eu vi lugares, muitos lugares, onde a poesia estava brotando todo dia e de várias formas diferentes. Tem aí no chat a professora Valdicinéia, lá de... Cavaceira, não. Por ali, naquela região. Governador Mangabeira. Que ela sabe muito bem do que eu estou falando. Ela estimula os alunos dela a escreverem sobre suas vivências. Traz a literatura tradicional, mas também traz a literatura contemporânea, né? Porque aí você se compara, se identifica ou não com aquele tipo. Ela até produziu um livro recentemente com os poemas dos meninos da escola. Então, na cidade de Salvador, estava acontecendo muito encontros de saraus, freestyle, né, slams, e eu não via, que eu sempre fui da leitura escrita, eu sou muito do silêncio, de ficar trancado, né, devorando um livro. Eu não tinha acesso à produção dessa galera, porque tinha assim, quando era um panfleto, quando era um livro mais, como é que fala, artesanal,
um ou outro fazia uma publicação em Xerox, em 2 folhas, 3 folhas, mas a maioria dos textos eu só tinha acesso ali, no encontro, no sarau, na praça, e depois eu não tinha como voltar para reler ou para ouvir, né? Quando dava para gravar um vídeo, outro, tudo bem, mas nem sempre dava para fazer isso. Às vezes a gente ficava tão surpreso com a leitura, com a declamação, e que não lembrava de gravar. Quando procurava o poeta, ou a poeta já tinha saído. Aí tinha que fazer contato com alguém que conhecia, e aí você vai se perdendo. Aí eu comecei a falar com a galera se eles não tinham interesse em pegar toda aquela produção, não toda, porque não tem condição, que é muita coisa que eles produzem o tempo todo, mas pelo menos aquelas amostras que eles faziam nos encontros, se não tinha como fazer uma coletânea. E aí vem a questão do dinheiro, vem a questão da editoração, vem a questão toda de mercado, né, que a gente já sabe que não é fácil. Aí quando surgiu o edital novamente do Calendário das Artes, que é um dos editais, não é nem edital, é um prêmio, que é simplificado, que é fácil de inscrição e tal. Chamei a galera, a gente se reuniu, eu não podia representar nenhum coletivo deles, né? Você não pode representar os outros. Aí eu chamei cada um e cada uma que me autorizasse, através de uma carta de anuência, a inscrever o projeto, né? O projeto é esse, é de coletar material, publicar o livro e lançar. Aí a galera aceitou. Não, ali no livro Poéticas Periféricas não tem nem 10% do que, não, eu digo nem 1% do que se produz nas quebradas, né? Nas periferias, nos bairros, mas tem uma boa amostragem dos saraus e dos slams, dos coletivos que estavam funcionando e que eu conheci, né? Teve alguns que eu não tive tempo de conhecer, porque parou de funcionar, ou porque os dias que acontecia, eu só ficava sabendo depois que tinha terminado, enfim. Mas pelo menos os que eu conheci e que teve pessoas interessadas em participar estão no Poéticas Periféricas. Então, são mais de 70 coletivos, porque tem poetas que participavam de 2, 3 coletivos, e são 102 poemas, além da ilustração de capa de Marcos Paulo, do Sarau do Jaca, e da contracapa de Alisson Chaplin, do coletivo A Pombagem. Aí a correção ortográfica de Zion, um prefácio de Geilson dos Reis, mais um prefácio de um colega lá do coletivo de entidades negras. Enfim, é um livro feito com bastante colaboração e que também deu uma repercussão muito boa. Tem muitos trabalhos de conclusão de curso, tem dissertação de mestrado, tem vários trabalhos, vários artigos que citam esse livro, que citam os autores desse livro, né? Teve citação em livro nos Estados Unidos, tem uma promessa de um poema sair em um livro didático, né, lá em São Paulo. Enfim, eu acho que assim, que o trabalho, quando é coletivo, ele agrega, né? E ele, não que um trabalho individual não tenha uma força, mas depende muito do que você pretende, né? Do projeto que você tem. Não dava para fazer um livro para cada sarau, por exemplo, né? O ideal seria esse. Cada sarau poder juntar ali a galera daquele bairro todo e fazer o seu livro com 100, 200, 300, 500 autores. Mas foi o que deu para fazer, né? Pelas limitações financeiras, questão de tempo, que o edital tem um tempo para você produzir o trabalho, você não pode ficar 1 ano, 2 com dinheiro na mão e adiando, você tem um prazo para cumprir, tem cronograma, né? Tem uma série de burocracias. Então, teve poetas que, por exemplo, não teve como a gente ter contato, porque o prazo era curto demais. De uma cidade como Salvador, às vezes você não consegue chegar nos lugares, não consegue chegar nas pessoas, mas assim, o máximo que a gente conseguiu
reunir, está ali no livro. Val, me permita, Marceli, essa caminhada com esse livro, com o Poéticas Periféricas, como é que foi? Você rodou muito a Bahia com ele? Porque não é só estar o poema no livro, mas é a circulação disso. Como é que foi você com essa turma rodando por aí de cidade em cidade? Olha, quando a gente fala em circulação, e falar em circulação num estado imenso como é a Bahia, e a gente fica assim, até sem graça de falar que não conseguiu ir muito longe, né? Porque eu tenho um trabalho fixo, né, com horários, aí meu tempo livre é somente final de semana, mas a gente conseguiu, dentro do possível, com autores, autoras, e cada um fazendo uma parte que poderia fazer, né? A gente conseguiu lançar ele na Bienal de São Paulo, e que dá uma visibilidade, né? Porque quando você consegue chegar num ambiente que tem uma visibilidade internacional, a gente conseguiu lançar o livro lá, dentro da Bienal, com agenda, né? Um horário marcado, num stand definido e tal. A gente conseguiu lançar ele em eventos aqui, no Sarau da Onça, Sarau do Jaca, porque assim, o lançamento principal foi no Sarau da Onça, né? Que foi uma festa que lotou o espaço e que deu assim uma mídia muito boa, se você for comparar a atenção que a mídia dá para a literatura, a atenção que a mídia dá para os bairros mais afastados do centro, né? Para a poesia, que é uma linguagem que é mais restrita, né? Foi uma mídia excelente, saiu em todos os jornais, teve vários canais de TV que fizeram referência, que fizeram matérias, e depois, a repercussão também que veio depois, né? A gente teve lançamento na participação no Festival Nacional de Literatura lá em Cajazeiras, sem falar que cada sarau, cada coletivo, né? Cada grupo que participou, foi evento no Pelourinho, na Casa do Beni, durante a Flipelô. O coletivo Pé Descalço fez lançamentos, o coletivo Sarau do Cabrito fez lançamentos, né? O próprio Sarau do Jaca, enfim. Teve evento na Festa Literária de Jequié, que a gente participou também, conseguiu fazer o lançamento lá. Então, foi assim, teve pessoas até do Rio Grande do Sul que, através da mídia, conseguiu saber do lançamento do livro e fez pedidos, né, pelo correio. O outro prefaciador foi o Dai Borges, que é lá do coletivo de Entidades Negras, que participou também. A Tia Má fez o texto da orelha do livro. Enfim, a gente conseguiu uma repercussão muito, muito, muito boa. Sonhar com o segundo, né? Por conta disso, teve muitos... eu tenho colecionado, né? Eu tenho procurado pela internet muitas defesas de mestrado que citou. Então, a gente conseguiu da escrita, a publicação, a circulação e a, entre aspas, crítica e repercussão dentro do meio acadêmico, né? Que não é pouca coisa. De você ver professores da UFBA, de você ver professores de outras universidades fazendo citação dentro das suas pesquisas, né? Então, autores e autoras do livro sendo citados, sendo entrevistados, sendo pesquisados. Então, é um trabalho assim que deu e dá um grande prazer, uma grande alegria de ter realizado. Val, a gente vai para esse Val, né? Porque é uma amizade, intimidade mesmo que a gente tem, né, Marcos? Todo mundo aqui no meio da poesia. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção
né? Nós somos aqui também da periferia, de frente da universidade, e dentro da universidade eu vi esses jovens que talvez se limitavam só a estar ali recitando nos seus espaços ali, suas poesias, e de repente esses meninos empolgados com o livro na mão e produzindo seu próprio lançamento, né? Apesar de ser os 6, eu via muitos, e muitos pediam apoio para a gente aqui, né, no coletivo, e eles, a gente vai lançar aqui o nosso, a gente que nem imaginava um dia editar alguma coisa sua, né? Tem ali no livro. E eu vi muito essa reação deles aqui, com o livro na mão e assim, felizes. Não, nós vamos fazer aqui a produção, vai ter o lançamento e tal. E você estava lá, porque em muitos que aconteceram, principalmente aqui na UNEB, você estava lá, né? E hoje eu vejo muitos deles aí livremente já publicando, né? E com nomes aí em espaços de eventos literários, né? Eu não sei se você percebeu muito isso, mas eu percebi intensamente isso, e isso foi o que me fez vibrar dentro do projeto, e por isso a paixão do projeto, porque eu vi que muita gente, a partir daquele momento, muitos jovens começaram a perceber que eles podiam, sim, né? E começaram a fazer. Então, eu vi a Adriele, tanta gente que eu vim conhecer a partir daí, e eu acho que isso também você considera isso bastante positivo. Você acha que quando você transita hoje, quando você vê hoje esses jovens, o que é que você sente ou percebe desses Olha, frutos? assim, esses jovens e essas jovens já estavam produzindo, né? Já estavam criando, já estavam fazendo o seu sarau, os seus encontros poéticos. E a contribuição do Poéticas, para alguns foi a primeira vez, para outros já tinha alguma coisa publicada antes. E uma experiência particular de cada um. Então, eu vejo assim, foi uma contribuição que o Poéticas Periférica deu, né? E aí, a partir dali, cada poeta, cada escritor, cada escritora, cada escritora, alguns se empolgaram, foram para publicação, né, solo, outros continuaram fazendo publicações em antologias e depois foi para o livro solo. Então, são múltiplas as repercussões, né? Então, mas eu conhecia a maioria deles já dos saraus, né? De encontrar, alguns era um oi, olá, tudo bom, alguns se aproximaram mais, é tudo muito dinâmico, né? E aí a gente se encontra num lugar, e eu acho assim, às vezes as pessoas perguntam sobre a diferença da poesia, por exemplo, de Drummond para Santos do Suarana, de Adélia Prado para Adriele do Carmo, né? E eu não faço essa distinção de qualidade, entre aspas, né? De ser de pedestal ou de não ser de pedestal. Para mim, são todos e todas do mesmo patamar, né? Eu acho que cada autor, cada autora é cânone dentro do seu nicho, né? É cânone dentro do seu tempo, dentro das ferramentas que conseguiu desenvolver na escrita. E eu vejo como colegas, né? Vejo como colegas. Muitos desses e dessas com textos tão lindos que nossa, eu queria ter feito esse poema, eu queria ter escrito esse texto, eu queria ter tido essa pegada de abordar esse assunto com essa perspectiva. Não com aquela coisa de inveja, né? Mas de ver a qualidade de um texto, de uma produção, de uma forma de abordar um tema, de dar uma cutucada no sistema, de falar de um assunto tabu para uns e chegar assim, abordar de uma forma tão didática, tão objetiva ou metafórica, né? E ver essas pessoas voando, correndo, né? Para mim é um prazer, porque assim, eu acho que a gente tem
tem que fomentar essas participações, fomentar essas criatividades, porque um poeta sozinho não faz um sarau. Eu plagiando, parafraseando, na verdade, né? O título do poema eu sou péssimo para nomes. Deixa eu ver o nome do homem. Poeta sozinho não faz um... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome do poeta, viu? Que ele fala um galo tecendo amanhã. Deixa eu ver o nome do poeta aqui, me esqueci. Ele tem um poema que é João Cabral de Melo Neto. Tecendo amanhã, ele fala que um galo, né? Um galo sozinho não tece amanhã. Não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, né? Aí um cantando, aí vai pegando aquele canto e passando para frente, o outro galo passando para frente. E aí eu faço um texto mais ou menos nessa pegada de um poeta sozinho não faz um sarau. E eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Mesmo quando você escreve, tem aquele insight, né? Aquela ideia que parece que foi um dom que veio de algum lugar assim, só para você. Aquilo ali são ideias que já foram trabalhadas antes, que já foram dialogadas, que já foram debatidas, e que você, num momento de inspiração, consegue sintetizar ou fazer um romance sobre o assunto. Então, eu acho assim que os trabalhos coletivos, quando são para construção, para dar força a cada um, cada uma que está ali participando, sempre precisam de investimento, de financiamento e de apoio, porque a gente não vive só. Por exemplo, o poeta que escreve o poema precisa de um leitor, de uma leitora, precisa de alguém que domine a codificação e decodificação da língua, na língua dele ou dela, né? Para passar para outros ouvintes, pessoas até que não têm o domínio da leitura escrita, que vão ouvir a voz do poeta ou da poeta sendo meio de transmissão daquele texto. Um professor na sala de aula precisa de textos de literatura para seus alunos. Um crítico de literatura precisa de texto para ele ler e fazer a abordagem, fazer a crítica, né? Um jornalista cultural precisa de livros sendo lançados, de eventos literários acontecendo, para ele poder fazer uma matéria para o jornal, né? Uma editora precisa de pessoas que publiquem livros, e aí vem toda a cadeia produtiva, né? O vendedor do livro, o transportador do livro, o plantador de árvore, né? O cortador de árvore, quem faz aquela árvore se transformar em celulose, enfim, a tinta, né? Que usa, os ilustradores, os editoradores, né? Os corretores, enfim, uma série de pessoas, empresas, livrarias que são conectados. Então, um poeta sozinho não faz um sarau, pode ser comparado aí com todas essas cadeias que estão interligadas, né? Com a literatura, com o livro, com a leitura, a biblioteca, o arquivo, a memória. Enfim, são tantas coisas que acho que ficaria aqui um dia inteiro falando só das atividades que são ligadas a essa... Val e a Celi, me permita, você falou do galo, que não tece amanhã sozinho, nem o poeta faz um sarau sozinho. Ontem à noite, na escola, eu peguei um livro novo de Anajara Tavares, recém-lançado, e pedi para uma estudante ler uma das poesias que falava sobre a palavra negra. E uma outra, enquanto uma leu, uma outra ficou assim: poxa. Aí hoje de manhã, essa que ficou assim, me lançando na cabeça, poxa, me mandou os textos dela. Fala, professor, tem uns textos também. É o que você diz, né? Um galo canta lá, depois o outro vai cantando. Mesma coisa acontece com a escrita. Essa interligação entre a escrita de um e a escrita de outro, que um vai incentivando o outro também a fazer sua escrita, a cantar o seu canto, o seu cacarejo.
Muito interessante isso. Agora, não, como é que está a literatura baiana hoje? Como é que você vê dentro do seu campo de atuação a literatura baiana nesse momento? Vou falar assim de pós-pandemia, embora não seja pós-pandemia, né? Mas como é que você está vendo hoje a nossa literatura Olha, baiana? eu tô vendo uma expansão bastante grande de produção. Quer dizer, produção que a gente não tem não tinha o acesso, né? A gente não, enquanto está sendo produzido, a gente não sabe. Mas de publicação, de divulgação, de surgimento de novos e novas autores e autoras, eu tenho ficado muito feliz que a quantidade de livros que estão sendo lançados, né? As pessoas tendo coragem de colocar suas ideias, suas dores, seus amores, suas utopias no papel e semear isso, né, para outros e outras. Durante a pandemia, parece que a gente ficou desaguando, né? Produzindo, ou corrigindo, ou melhorando o texto, fazendo adaptações, e eu tenho visto que estão sendo lançados bastante livros. E aí a gente pode falar de várias formas, de várias perspectivas. Enquanto há uma produção bastante profícua, né, de literatura, a gente tem autores aí, a própria Najara Tavares, que estava lançando em antologias, lançou agora um Guento, né, pela segundo selo, né, da editora do Jorge Augusto. Vânia Mello lançou um segundo livro. Davi Nunes lançou um novo livro, um romance. Sandro chegando aí. Sandro chegando com o novo dele aí, Traficando Informações. Enfim, a gente tem uma grande quantidade de livros sendo produzidos e lançados. E o gargalo da circulação, né? A pergunta que você fez sobre como esse livro circulou, o livro Poéticas Periféricas, o gargalo da circulação, dele chegar nas livrarias, que quase a gente não tem, né? Tem pouquíssimas. Temos a livraria Leyer, lá no Engenho Velho de Brotas, com Hamilton Borges. Temos outras pontuais, livrarias de shopping fechando, né? E a produção de livros em pequena escala, né? Em quantidades pequenas, edições tímidas de 50, de 100, 200 exemplares, 300, 400, mas que, ao mesmo tempo, é um alento, porque há alguns anos a gente não via acontecer essa produção, né? Então, o que eu tenho dito, conversado com alguns colegas, é sobre essa articulação de produtores de literatura e essas pessoas, empresas que fazem circular, né, articulação para que isso chegue em escolas, chegue em outras cidades, chegue em outros estados, que os leitores e leitoras que peguem esses livros, que não fiquem tímidos, nem envergonhados de falar que comprou, de fazer o comentário desses livros nas suas redes sociais, de cacarejar, né, como você disse, né, desse galo começar a cantar, para que, já que não existe uma rede de venda oficial, que nessa rede nossa, de boca a boca, que circula muito bem, circule mais ainda, né? Que comente do livro do Sandro, comente do livro da Najara Tavares. A gente fica pensando assim, mas eu não sou um resenhista, eu não sei o quê. Gente, só de você falar que o livro é bom, que gostou daquele poema, que passou para o seu aluno, já um monte de gente ficou sabendo. Se tinha alguém que não sabia ainda, já ficou sabendo, né? Fez uma leitura, faça um comentário, faça um artigozinho, né? Faça um comentário de 10 linhas, jogue lá na rede social, bote a foto, porque é disso que a gente se alimenta. É assim que vai chegando cada vez mais longe. E com a rede social, isso pode repercutir, pode alguém de outra cidade, de outro estado, ficar sabendo, né? É assim que as manhãs são tecidas São tecidas. pelos galos. Isso, galos, galinhas,
Patos, patas, né? Por todos nós. Isso. Aceli. Valdec, deixa eu te perguntar. A gente se bate nas festas literárias, né? Aqui na Bahia. A gente está sempre se batendo, porque parece que você vai garimpando esses espaços. Você acha que as festas literárias, porque nós somos muitas agora, né? Começou lá a Flica, e depois da Flica, hoje vários interiores aqui da Bahia já tem festa literária e vem ampliando, né? Agora vai surgindo mais umas e mais outras. Você acha que as festas literárias também favoreceram para a disseminação desses livros, desses novos escritores, quando eles compartilham com tantos outros que vêm de tantos lugares, né? Porque a maioria das festas são internacionais e trazem realmente escritores de vários outros espaços. Você acha que as festas literárias favoreceram hoje Podem favorecer. Podem porque eu estou falando podem? Porque eu acho que as festas literárias ela têm tem esse poder de agregar pessoas de fora, estrangeiros, né? Tanto estrangeiros de fora do país como estrangeiros dentro do próprio estado. Tem cidades que a gente só fica sabendo que existe quando acontece uma tragédia ou quando acontece uma festa literária, por exemplo. Então, esse intercâmbio vai fazendo com que essa teia vá crescendo, vá se fortalecendo. Agora, sem aquele modismo de trazer uma estrela, né? Estrela atrai público, mas muitas vezes o orçamento inteiro de uma feira literária, de uma festa literária, vai para 3, 4 convidados, né? E aí se compra uma quantidade imensa de livros desse pessoal, entope um espaço ali, e a prata da casa, aqueles escritores ali do bairro, da esquina, o professor, o pesquisador daquela cidade, né? Os filhos da casa, às vezes ficam ali como um folclore, né? Como um enfeite, como um apêndice, né? Eu tenho circulado em festas literárias e eu vejo que algumas ficam repetindo a receita, né? Só para aparecer, né? Na mídia. Então, a mídia é importante, né? Você aparecer para repercussão é importante. Mas o antes e o depois da mídia, de você fortalecer o poeta, de você fortalecer o xilogravurista, o cordelista, o freestylista, né? O islamista, né? O produtor cultural, o fotógrafo, o jornalista do jornal da sua cidade, o radialista, essas pessoas que compõem o professor, o mediador de leitura, a biblioteca, né? Não fazer daquela biblioteca um depósito de livros, mas um lugar que possa repercutir, né, a obra desses estrangeiros e desses locais, porque o local também é estrangeiro. Ele fora da cidade dele é um estrangeiro, ele fora do país dele é um estrangeiro. Então, trazer a estrela de fora, mas também fazer brilhar a estrela das estrelas locais, né? E ter um trabalho consistente, não apenas para os 3, 4 dias de festa, mas um trabalho de preparação dessa população, desses alunos, desse público envolvido na arte da palavra, durante o ano inteiro, para quando chegar o dia da festa, ser um dia de encontro, um dia de abraços, um dia de troca de afeto, um dia de troca de conhecimentos. Não ficar o ano inteiro como um carnaval, e aí no dia marcado, vai todo mundo para a praça, tirar foto para posar para a mídia, e aí não compra um livro, não recita, porque a pessoa não está acostumada. Porque o poema que você gosta está ali do lado, mas você não sabe, porque ninguém divulgou. Passou o ano inteiro. Aí vai o poeta botar uma banquinha ali no meio da praça, você não sabe nem quem é ele. A pessoa da própria cidade não sabe quem é você. Então, esses produtores não se encantarem com esse negócio dessas receitas prontas, de copiar a festa literária A, B e C, mas se integrarem com a cidade. E a partir dali, porque quando você valoriza o local, você é internacional. E isso aí quem fala são vários mais sabidos do que eu, né? Mais estudados do que eu. Então, agora, a festa literária tem sim um potencial
de articular escola, currículo escolar, valorizar a produção local, né? Incentivar a livraria. Se não é uma livraria só para livro, mas um supermercado que possa botar um stand ali para vender o livro do autor da cidade, de levar esse autor para ser internacional na festa literária da cidade próxima, né? Já que você traz o Internacional de São Paulo, leve o seu poeta local para a festa literária internacional de 2 cidades fora depois da sua, né? Os custos são menores e os lucros sociais e culturais são muito maiores, né? Porque você fortalece o laço, você valoriza a cultura local, você valoriza a circulação cultural ali. Enfim. Muito bom, muito bom. Eu sinto, assim, nas vezes que eu vou, também a ausência muito do nosso norte e nordeste. Nós falamos muito, né, da valorização, assim, da nossa região, e acontece uma ou outra, mas eu acho que que deveria intensificar um pouquinho mais, né? Além da literatura, né, de você levar todo esse pessoal, de você incentivar, você também faz esse papel, né, de pegar os escritores aqui e levar lá para fora. Como foi que você se tornou embaixador do Parlamento Internacional de Escritores da Colômbia? Porque eu sei que tem muitos escritores aqui da Bahia que foram lá para a Colômbia e foram muito incentivados por você, né? Como é que foi? Como é que... Porque acho que é como você diz, a gente tem a preocupação de valorizar os nossos aqui e poder também fazer com que os nossos sejam reconhecidos lá fora, né? Além de trazê-los. Como é que é? Como é que foi essa história aí Olha, se essa tornar história embaixador do começa lá com Damário da Cruz, indo para Cartagena das Índias, porque a Colômbia tem vários festivais culturais de literatura, de teatro, de cinema, enfim, de várias linguagens. E o Damário da Cruz começou circulando para lá, para a Colômbia. Tem o Wesley Corrêa, que já foi o cordelista Antônio Barreto. Antônio Barreto. O João Vanderlei, lá de Cachoeira. Então, tem uma quantidade de pessoas muita gente que já caminhava para lá. E a partir dessas idas e vindas deles, né, muitos de lá da Colômbia também vieram para Salvador, foram para Cachoeira, e eu comecei a observar e ver que tinha um fluxo, né? Tem o caminho, né? A ida e a volta. Eu comecei a pesquisar e a partir de 2012, 2013, se eu não me engano, eu comecei a me articular para ir, por minha conta, né? Porque a gente, às vezes, fica esperando que alguém articule, que alguém monte uma coisa. Quando você, às vezes, muitas das vezes, você tem potencial, ou nem sabe que tem, ou não tem, mas inventa e faz alguma coisa. Aí eu comecei a ir para a Colômbia, comecei a me envolver com os poetas de lá, com os escritores de lá, fortalecer a amizade, porque também eu faço assim, eu prefiro assim. Eu não vou apenas lá no evento. Eu quero conhecer, eu quero ver como acontece, eu quero conversar com as pessoas, quero articular alguma coisa, porque você ir e voltar é a mesma coisa de você pegar, fazer uma feira literária lá no meio do deserto, chama um bocado de estrela internacional, e depois acaba a feira, ninguém se conhece, ninguém sabe para onde vai, como volta. Então, eu na Colômbia eu fiz essa articulação de conhecer as pessoas, de fazer contato, de ver como é que funcionava, e depois comecei a não convidar porque eu tinha capacidade, ou dinheiro, ou know-how, enfim, nada disso. Ou era uma estrela que podia chamar ninguém. Eu fui falar, fulano, vá também, participe, pegue sua mala de livro, traduza uns textos seus e leve. Algumas pessoas que podiam fazer isso foram, outras ficaram
pensando em planejando, algumas ficam planejando e adiando, e algumas vão e se articulam também e faz a sua rede, porque você fortalece a rede sua e do outro e de quem nem vai também, né? Porque você não pode ficar pensando só em você. Pode ser que com você não aconteça nada, que não role nada, que não articule nada, só conheça e pronto, mas pode ser que seu amigo, o seu inimigo vai e consiga. Então, sementes que você joga por aí, pela estrada fora, e que de repente pode nascer uma árvore ou não, ou nascer uma plantinha, uma murchinha pequena. Mas para mim o que importa é que está sempre tentando, né? E a partir de 2013, 14, eu comecei a fazer parte como representante do parlamento. Que qualquer pessoa pode, é só ir para lá, participar, articular, né? Tem eventos todo ano, é presencial, há 2 anos está sendo virtual por conta da pandemia, provavelmente esse ano talvez seja também pela internet. Quando abre inscrições, não precisa que eu seja que indique, né? Qualquer um pode ir lá na internet, ir lá e ir lá por conta própria, se inscrever, não é uma coisa que tem que passar por mim. Tinha pessoas que perguntavam assim, você não me disse, você não me convidou. Gente, eu não tenho a chave, eu já publiquei até um texto meio irônico num blog falando sobre isso. Não sou eu que sou dono do evento da Colômbia, nem de lugar nenhum, nem daqui da Bahia. Cada pessoa que produz o evento está lá. Às vezes você pode ir por conta própria, pode chegar diretamente na pessoa que organiza e se articular e virar o chefe, o dono, né? o parceiro principal do evento. Ou pode não acontecer nada, aqui é tudo muito dinâmico. Eu fui, por acaso aconteceu, né, de eu me tornar um representante. Rita Pinheiro começou a participar também, Rita virou cônsul do evento. Cacau Novaes esteve lá no evento, presencial, passou a ser um dos representantes, ele é cônsul do parlamento. João Vanderlei tem uma articulação imensa com a Colômbia, com questão de pesquisa, porque ele pesquisa muito, ele é pesquisador, né? Ele tem o doutorado dele que foi baseado lá. Então, ele tem uma articulação grande com poetas que vão para o Caruru dos 7 Poetas e de poetas que vão do Caruru para a Colômbia. Inclusive, recentemente lançou um livro com poetas traduzidos para o espanhol. Então, são estradas que existem e que qualquer pessoa pode circular. O Marcos Peixe, por exemplo, tem participado com a gente através de mim e agora sozinho. Sozinho não, assim no sentido de por conta própria, de encontros todos os sábados, quando ele pode. Né? Há mais de um ano que a gente participa desses encontros com a Colômbia, com poetas recitando em espanhol. E outros poetas também. A poeta Cristina está aí, Cristina Leilani está aí no bate-papo, lá de Conquista. A Gilmara Silva, lá das Cajazeiras. Sem Né? contar, Val, sem contar que esse menino lançou uma antologia, você acabou de falar aí, com os nossos poemas, né? Bacana, né? Ele de lá pediu poesias nossas, traduzidas, quer dizer, esse intercâmbio, se ele não é só o sarau ou não é só a pessoa ir lá, mas é esse registro através de antologias e através de revistas também. Isso, no ano passado, os nossos poemas estão circulando em revista. Teve uma revista de Bogotá que publicou, por exemplo, um poema meu, um poema de Gonessa Gonçalves e um poema de quem, meu Deus? Não sei se foi de Gilmara Silva. Uma revista especializada em literatura, né? O Rolando, lá feito pelo Jaime Gomes Nieto. O Rolando Blanco, que participa também desse coletivo com a gente lá, publicou uma antologia com poetas de uns 5 ou 6 países, incluindo o Brasil. Aí por que eu estou lá? Por que Marcos Peixe está lá nessa antologia? Por que Rita Pinheiro está, Cacau Novaes, Gilmara Silva estão nessa antologia?
Porque a gente está lá participando dos encontros semanais, quando não pode, a gente vai de 15 em 15, quando não pode, vai de mês em mês, mas está marcando presença. Não é que os nossos poemas sejam os melhores do mundo, são os melhores do Brasil, não. Tem poetas brasileiros com textos que eu fico, meu Deus, se eu pudesse escrever um texto desse. Mas quem está ali perto, quem está participando, cria afetividade, né? Cria laços. E aí, como é que os nossos textos iam aparecer lá na Colômbia, numa revista, e está circulando pelo mundo todo? Tem, por exemplo, uma revista da Guiana Francesa. Eu não sei como o organizador descobriu meu nome, não sei como, que viu por aí circulando, me convidou para mandar um poema. Mandei o ano passado um poema meu, um de Jovina Souza e um de Jaquinha Nogueira. Está publicada na revista, a revista chegou agora. Toda os nossos textos em português. A revista publica em francês. Entendeu? Está circulando pelos países de língua francesa e de língua espanhola. É porque os nossos poemas são os melhores? Não. Pela articulação que aconteceu. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ousar. É isso que eu falo assim, não é só querer e sonhar, é fazer o sonho e o querer caminhar, né? E correr atrás. Acho que tem. Cacau Novaes tem realizado uns encontros com poetas, articulando com a Argentina, com o Chile, né? E tanto poetas de lá como daqui se encontrando num evento, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Tudo isso é fruto dessa articulação. Eu acho que a gente tem que participar, né? Não achar que você é o melhor do que todo mundo. Eu acho que, como eu falei aqui mais cedo, eu acho que todos nós temos o mesmo tamanho, né? O mesmo valor, e acreditar, você acreditar no seu potencial, acreditar no seu texto, participar, se articular. Se você tem a questão de não gostar da cara da pessoa, né? Não gosta da cara de fulano, não gosta da cara de ciclano. Procure alguém que você gosta da cara, se junte, né? E vá andando. Eu acho que é assim, é caminhar sempre, não tem receita diferente. É caminhar, participar. E não parar, né? A questão é não parar. Pois é, Valdec. Então, agora ficou claro por que nós chamamos você, né? Que você realmente é essa pessoa que sabe, de fato, como vem caminhando aí toda essa manifestação da questão da nossa literatura, né? Sempre te encontro em todos esses espaços, como já disse, e eu e Marcos não pensou 2 vezes em ter você aqui, por você ser não só essa pessoa que diz você pode, mas como mostrar para as pessoas, ou também abrir esses espaços para as pessoas que podem, né? Então, por isso, nosso sarau agradece muito ter você aqui mais uma vez, como sempre foi. Não tem gente, não tem um dia, um segundo que eu chego lá, Valdec, e aí ele vai lá e manda, às vezes ele, fulano, Valdec, eu quero uma pessoa assim, aí ele vai e manda, então sempre foi muito parceiro. E essas e tantas outras histórias eu poderia contar aqui e dizer o porquê que eu tenho um apreço gigante por você, né? Só Obrigado. Do dia a dia você sabe disso. E aí, assim a gente abre o nosso sarau, né? E o que é o sarau do coletivo Ser de Arte, Marcos Peixe? Durante toda a pandemia, né, eu vim acompanhando, Marcos, a gente veio acompanhando, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, que está intenso, vários poetas, artistas, né? E tantos outros saraus internos que eu participei. Quantas vezes eu estava aqui, Valdec mandava um link, entra aqui que tem um sarau, e a gente ia lá e conhecia muita gente nova, muita coisa boa que a gente traz esse compromisso de mostrar, né? Como diz o Valdec, poxa, como eu queria ter escrito isso, como eu queria cantar assim. E foi muita gente boa que a gente conseguiu conhecer nessa pandemia. E é com esse objetivo, ano passado, nós, como para quem sabe, o projeto Coletivo Ser de Arte,
ele estimula a escrita e a leitura usando todas as modalidades artísticas desde a infância. A nossa preocupação em não abandonar as crianças e os jovens, o ano passado foi muito intenso e a gente realmente optou em estar com eles. Todo o ano passado, né, Marcos? Fizemos várias atividades na nossa página para que eles não perdessem o estímulo. Nós suamos muito, mas foi muito bom. Eu acho que tanto eu como o Marcos, como a Sol cresceu muito, né? Conhecendo também toda essa arte, toda essa criançada, esses jovens. Esse ano a gente optou agora, né? Já que a gente já está chegando para o presencial com eles. Hoje mesmo eu já tive uma escola para fazer uma atividade, então a gente já está voltando aí, vai ter a festa literária de Cabaceira do Paguaçu, já vamos estar lá, já vou estar lá. Então, a gente resolveu esse ano trazer agora e comungar com esses novos artistas, né, Marcos? Já os adultos, já. Então a gente traz aí o sarau do coletivo Ser de Arte, que o Marcos vai falar aí, Marcos vai. A primeira levada do sarau aí é com o Marcos, a primeira live de sarau vai ser com o Marcos Peixe, no dia 13. Fala aí um pouquinho, Marcos. E a gente vai trazer artistas de todo lugar, todos os lugares que a gente pode conhecer virtualmente, aqueles que a gente já conhece presencialmente, né, como o Marco disse aí, de vários estados aqui, e a gente vai dar mais esse gás para o Norte e Nordeste, porque a gente sente muita falta desse povo aqui nas festas literárias, né, Marcos? A Valdec também sabe disso, a gente sente muita falta dessa nossa região vibrando dentro das festas literárias aqui da Bahia, então eu espero que presencialmente possamos estar com eles também. E aí a gente vai estar aí cheio de convidados, então eu queria que o Marcos dissesse aí quem são os convidados dele, que dia e quem são os convidados. Próxima quarta, nós começamos o nosso sarau. Eu estou sem óculos, viu, gente? Me perdoe. Temos a Cecília Roger, que é do Rio de Janeiro, uma poetisa maravilhosa, estará conosco nesse dia. O Aderbal Bastos, bacana demais esse cara, um poeta de Sergipe, que faz poesias sobre a região ribeirinha, São Francisco. A Simone Carvalho, que é do Pará, olha que bacana, os 4 cantos do país. E o querido Magno Estevam, aqui da Bahia, com sua voz aveludada, vai estar cantando conosco. Então, assim, essas lives vão se repetir quinzenalmente. Se eu estiver errado, se ele me confirme, me corrija, tá? A gente vai estar fazendo essas lives às quartas-feiras, quinzenalmente. E vai ser assim, muito gostoso, muito bacana, e já convidando a todos que aqui estão, que possam estar conosco nessas quartas-feiras. Começando hoje, na verdade, esse bate-papo descontraído com o Valdec, falando da nossa literatura baiana, dos nossos espaços, nossos escritos, dos nossos galos e galinhas e pintinhos e patos, e prosseguindo na próxima quarta-feira com esse sarau de estreia, que vai ser, com certeza, muito maravilhoso. Poesia, música e causos desse nosso país. É isso. Espero todos conosco, viu? Isso mesmo. E olha que tem uma lista enorme. Porque quando a gente lançou o sarau, né, a gente ficou meio assim, né, Marcos? O que vai acontecer? Aí fomos convidando algumas pessoas. A gente já tinha, porque aqui no coletivo a gente não começa, não é nada criado assim da noite para o dia, é uma coisa muito bem pensada, conversada, observada, né? E aí a gente sabia que ia dar esse boom assim, né? No momento, então a gente convidou algumas pessoas para a primeira e segunda live de março, e quando a gente divulgou, já está aí vários nomes que eu quero estar, como é que vai ser, quando é que vai ser, e a gente está negociando datas, porque também tem aquela coisa, né, por ser um dia de semana, muita gente, hoje mesmo, muita gente, olha, queria estar lá, mas estou na sala de aula, estou dando aula, mas vai ver aqui a live depois. E assim vai acontecer com os saraus. Tem muitos artistas que estarão no sarau, que inclusive estão gravando agora, e me mandou uma mensagem, poxa, Sally, não vou poder estar porque estou no estúdio gravando. Não tem importância, a live está aí para todo mundo assistir, todas estarão, né? A gente não tem essa preocupação de eu tenho 4, 5, 6, 10 pessoas agora, e até a gente faz isso, né?
Quantas lives eu vou lá e salvo, e vou lá e assisto depois, e isso é maravilhoso. Mas o mais importante é ter essa integração. Então, nós vamos estar trazendo aí, né, a cada live tem 4 convidados, né? Como o Valdec disse, um sarau não acontece com uma única pessoa, com um único artista, o sarau cabe tudo, então em todo sarau nós teremos tanto música como literatura da Bahia, da Paraíba, tem gente vindo aí, do Piauí tem gente vindo aí, de Pernambuco tem gente vindo aí, sempre terá um da Bahia, de Belém do Pará tem gente boa vindo aí, mas também a gente sabe que não andamos sozinhos cá no Nordeste. De vez em quando vem o Rio, vem São Paulo, vem. E a gente é muito disso, né? A Bahia acolhe e a gente acolhe gente boa, não é isso? Então, já vem Jovina Souza por aí, a gente tem muita gente de música boa, Carlos Barros, né? Então, lá do Pará, tem aí o Marcelo Cirotor, que é maravilhoso, conheci, Jorge Andrade, é muita gente boa. Esse menino das ganhadeiras de Itapuã, Amadeu. Pois é, minha Amadeu vem por aí. E se a gente for citar o nome das pessoas, André Marques, que é aqui de Irará, o Lumiano vai vindo aí, é muita gente que vai passar por aqui durante esse sarau. E aí a gente vai fazer essa festa, né? Durante todas as quartas-feiras, de 15 em 15, começando a partir da próxima quarta, então teremos uma 13, outro dia 30, as lives de março já estão quase que completas, aí vem abril e as pessoas estão dando os seus meses de participação, né? Valdec com certeza vai voltar aí para a nossa poesia, né? Tem uma poesia de Valdec que eles sabem que a gente gosta muito, né? E se... né? E aí, espero mesmo te ver de novo, Valdec. Marcos Peixe também vai estar aí também mostrando. Nós teremos também nosso festival de contação de história, porque por mais que a gente faça para um adulto, a gente não abandona nossas crianças, né? E realizar o segundo festival de contação de história também está conectado com elas e conectado com também o nosso trabalho de mediação de leitura através das contações de história. Certo? Então, Valdec, meu querido, um amigo do peito, você sabe que eu te amo porque você é essa pessoa super nossa. Marcos Peixe, parceirão, amigo, né? Nós já temos aí a nossa mascote, que é a Tilica, filha do Marcos Peixe. Né? Está dormindo, graças a Deus, meu Deus. Então é isso, gente. Está aqui aberto o nosso sarau, tenho certeza que vai ser muita festa, muita gente boa, passando por aqui às quartas-feiras à noite de 15 em 15. E aí, Marcos, agora é com você. Queria agradecer muito, Valdec. A gente chega assim, você vê que a gente aqui não tem jeito, né? A gente programa tudo, vamos apresentar aqui, Marcos, você falar isso, falar aquilo, e daqui a pouco está essa festa aqui, né? Inclusive, eu nem ia, eu estou aqui, com a boca ferida por causa da manutenção do aparelho. Falei, Marcos, não vou falar muito, mas não tem como, né, Marcos? A gente chega aqui e acaba se animando e acaba nessa festa aí, né? Então, continue, Valdec, por favor. Você sabe que não me incomoda quando você chega lá, tem um sarau aqui, ele manda os links, e aí ele não manda o convite, não, ele manda o link para entrar logo lá, está acontecendo isso, está acontecendo. E foi muita gente boa que eu conheci através desse processo, né? Então é isso. Marcos. Eu agradeço muito o convite, fico muito lisonjeado de estar abrindo esse evento. E é isso aí, né? Bola para frente, estamos aí. Sempre que eu puder colaborar, colaborarei. Quando eu não puder, alguém mais pode, porque nós somos muitos e muitas, né? São muitas e muitos poetas e muitos artistas nessa Bahia toda. E parabéns pela edição, pelo trabalho. Pronto, estamos juntos, porque aqui ninguém faz nada sozinho. Agradecendo a participação do público presente, lembrando que um poeta só não faz um sarau, mas muitos poetas fazem belíssimos saraus e eventos e belíssimas poesias podem mudar o rumo de muitas vidas. Obrigado a todos e até a próxima, galera.
Pronto. E a todos que estiveram aqui, ó, e que vão assistir daqui a pouquinho, eu sei que vão ter muita gente aí que vai querer ouvir aí o Valdec Almeida, né? E é isso, gente. Gratidão, aberto sarau, super feliz, vou querer mesmo estar todas as quartas possíveis aqui. E maravilha. Valdec, meu querido, abraço, Marcos, abraço. E a todos uma ótima noite. Festa literária, Valdec, não vou te ver, festa literária de Cabaceira do Paraguaçu. Mas assim, a gente está começando devagarzinho, né? Daqui a pouco a gente se encontra aí. Marcos, tem um tempão que a gente não se vê aí, não se encontra também, mas daqui a pouco vamos estar juntos, fazendo arte, que é o mais importante. Né? Com certeza. Então, é isso, gente. Gratidão, gratidão, abraço a todos. Viva a poesia! Viva!